Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, que vai nos dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre a nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Porém, tu tens sido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e em Icônio e em Listras. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para reagredir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Esta palavra que nós acabamos de ler, a gente encontra ela no livro da segunda epístola de Paulo a Timóteo, e ele vai nos conduzir como é que vai ser no último dia. Há uns dias atrás eu trouxe a devocional falando sobre a apostasia nos últimos tempos. E ali a gente pôde ver um pouco como é que a pessoa se apostata da fé. Nos últimos tempos, está falando do século, nesse século que a gente está vivendo. Como que os homens iam se comportar, como eles iam ouvir a verdade e ele ia se afastar nos últimos tempos. Mas aqui no livro na segunda carta de Timóteo, a gente vai ver não agora a apostasia dos últimos tempos, mas a gente vai ver a corrupção nos últimos tempos. Apostasia
nos últimos tempos, que significa aquelas pessoas que está vivendo neste século aqui e vai se afastar da fé, da genuína fé em Deus. E nós vamos agora ver como é que nos últimos dias, nos últimos tempos, os homens vão se comportar, como é que eles vão se corromper. Paulo ainda instruindo ao seu filho na fé, Timóteo, falando acerca das coisas do reino de Deus, falando sobre ele estar na doutrina de Cristo, escolhendo homens fiéis que sabem manejar bem a palavra, levar a obra adiante. Paulo está dando alguns conselhos, algumas diretrizes, falando de alguns pilares que é necessário que ele tivesse para se afirmar na palavra de Deus. E esses pilares ainda continuam sendo de boa importância para que eu e você se afirme na palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra vai nos mostrou na última devocional que eu fiz, como é que as pessoas vão se apostatar da fé. O que é ser uma apóstata? O que é a pessoa conhecer a verdade e não seguir mais a fé? Mas agora a Bíblia vai nos explicar que nos últimos tempos alguns homens vão se corromper. Alguns homens vão ser mais amantes dos prazeres da carne do que amigos de Deus. E Paulo, em sua carta, preocupado com o seu filho na fé e também preocupado com aqueles que confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, ele não quer que nós se enganemos com aquelas pessoas que é corrupta. No primeiro versículo do capítulo 3, Paulo vai dizer para Timóteo, e vai ressoar os nossos tempos: sabe, porém, isto. O que, Paulo? Ele vai dizer: olha, saiba, Timóteo, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha como Paulo começa esse capítulo da carta de 2 Timóteo, o capítulo 3, falando: olha, Timóteo, saiba que nos últimos dias vai vir aí, tempos trabalhosos. E a gente pode dar uma olhadinha nesse tempo que nós vivemos hoje. Quão trabalho é viver em um mundo como este. A gente pode ver que as coisas que Paulo falou lá há mais de 2000 anos atrás para Timóteo, o que ia acontecer e está acontecendo nos nossos tempos. E esta palavra está vindo aqui nesta manhã para nos alertar, para que a gente não deixe ser levado pela corrupção daquelas pessoas que são corruptas ou o sistema que quer nos afastar da presença de Deus. Tempos trabalhosos. A gente pode ver que nós estamos vivendo esses tempos, dando muito trabalho para aquelas pessoas não aceitar o plano de salvação. Às vezes eu e você conversamos até com pessoas da nossa própria família. A gente não precisa abrir a porta para ver a vizinhança, para ver aqueles que estão mais próximos a nós, dentro das nossas próprias casas. Tem pessoas que está assim, nos dando trabalho para aceitar a boa, perfeita e agradável que é a vontade de Deus. Em vez de não se conformar com este mundo, está se conformando com as coisas deste mundo e deixando de ter uma mente renovada pela palavra, quando lá em Romanos 12 vai nos ensinar que é para a gente não se conformar com as coisas deste mundo, e sim ser renovada, transformada a nossa mente para aceitar a boa, perfeita e agradável que é a vontade de Deus.
E a gente está vendo os tempos de hoje, muito trabalho para com as pessoas que é do nosso convívio de aceitar essa vontade de Deus. E Paulo continua dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmo. Agora ele vai dar algumas características de pessoas que vai aparecer dando trabalho. Ele começa a dizer, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. Meus amados irmãos, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesta manhã, a gente pode dar uma olhadinha e ver que tudo isso que Paulo está dizendo aqui, nós vimos no tempos de hoje. Então já chegou esse tempo, os últimos dias. Olha como Paulo começa a dizer, porém isto, que nos últimos dias, que últimos dias? Aqueles últimos dias que a própria Bíblia está dizendo que quando a gente começar a ver os sinais, é para a gente se preocupar em como nossa vida está, porque está próxima a vinda do Filho do Homem. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Porque já está tudo se cumprindo. E eu e você, nós temos que estar atento como um servo vigilante, para que quando o nosso Senhor vier voltar, Ele nos achar trabalhando na seara dele. Porque Ele mesmo vai dizer que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E nós temos que levantar esta bandeira do Evangelho. Nós temos que anunciar, assim como aquele ex-endemoniado de Guadaremo, que quando Jesus chegou ali naquele sepulcro, encontrou ele ali nu, sujo, acorrentado, ele se cortava com aquelas pedras, mas quando Jesus Cristo expulsou aquelas legiões dele, e ele foi para os pés do Senhor, em perfeito juízo, vestido, ouvindo os ensinamentos, quando aqueles homens chegam, os porqueiros, chegam para expulsar Jesus daquele lugar, aquele homem queria ir atrás, mas Jesus Cristo vai dizer, volte para a sua família e conte como Deus foi misericordioso, e comece a proclamar o reino de Deus ali em Decápolis. E depois de 3 anos, quando Paulo voltou ali tinha uma igreja firmada, porque Jesus Cristo foi libertar um homem que estava sendo acorrentado pelas legiões de demônios que estava ali guiando a mente e o coração dele. Mas quando Jesus Cristo chegou, Jesus libertou e agora fez com que aquele homem proclamasse a palavra de Deus. E é isso que eu e você temos que fazer nos últimos dias. Proclamar, falar. Nós temos que não ser ouvintes, mas agora praticantes da palavra de Deus. Nos fortalecer. Quase todos os dias estou fazendo essa devocional para mostrar às pessoas que Jesus Cristo quer de nossas vidas. E é isso que nós temos que fazer. Às vezes o trabalho, a correria, o dia a dia, não temos tempo, que na verdade nós temos que remir o tempo para falar, para mandar uma mensagem, para fazer algo para a obra de Deus ser proclamada, mas nós temos que usar das nossas armas, daquilo que nós temos de melhor.
Se você tem um dom do louvor, cante uma música. Jogue em um grupo, em uma família, aquelas pessoas, talvez tem pessoas ali no seu contato que naquela manhã está precisando de ouvir uma palavra, um louvor, está precisando ouvir uma oração. E Deus pode lhe usar para que você possa proclamar a palavra dele através dessa tecnologia que nós temos. Muitas das vezes nós estamos com a mão ali, na palma da mão, um celular e vendo muitas coisas que não é necessária. E é necessária somente uma. E pegar uma mensagem, e pegar um louvor, e colocar em um grupo, e colocar para uma pessoa ouvir. Porque nós não sabemos como essa pessoa está. Levantou naquela manhã. Mas que nós possamos ser instrumento de Deus para ser usado, para levar a santa palavra dele. Porque Paulo está dizendo aqui, olha Timóteo, vai ter homem mais amante de si mesmo. E eu não preciso me estender para explicar o que é amante de si mesmo. Porque a gente sabemos o que significa isso. Só a gente dar uma olhadinha para o nosso redor e a gente vai ver homens assim, amante de si mesmo, avarento, querendo tudo para ele, não se preocupando com o próximo, pernicioso, soberbo, orgulhoso. Pessoas com orgulho porque às vezes tem um poder eclesiástico mais do que o outro. Pessoas que têm umas condições mais do que o outro, até no nosso meio. Dentro ali da igreja que a gente se reúne. E eu fico olhando para que eu também não seja igual. Para que eu também não veja e seja igual em alguma área da minha vida. Eu tenho que colocar em prática na minha vida esta palavra e não ficar olhando e esperando que o próximo coloque em prática, mas eu que tenho que praticar as verdades de Deus na minha própria vida. E ele está falando, vai ter homem soberbo, blasfêmio, desobediente a pais e a mães, ingratos e profanos. E a gente vai ver essas coisas acontecendo. A gente pode observar filhos desobedientes a pais e a mãe, quando a própria palavra vai dizer: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. E Paulo está dizendo que vai ter homens como tem aqui nestes últimos dias, nesse século, pessoas que estão desobedecendo, deixando de cumprir o mandamento que Deus deixou, para honrar o pai, para honrar a mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. E Paulo está dizendo, vai ter homens assim, ingratos. A pior coisa é a gente se bater com pessoas ingratas, desobedientes, pessoas que a gente ali faz de alguma forma alguma coisa para ajudar, não que a gente requeira o reconhecimento que nos coloque em pedestal, mas que seja grato, que seja uma pessoa que reconheça o que foi feito. E tem pessoas ingratas. E Paulo está dizendo, e profanos, que profana aquilo que é santo, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros. Paulo começa a falar
o que vai acontecer, como essas pessoas estão se comportando. Olha, Timóteo, não vai ter afeto. A gente vê mães aí que não tem nenhum afeto pelos seus filhos, que ali tem seus filhos, tem aquela criança e joga ali no rio, a gente vê na televisão, joga em uma lata de lixo, abandona. Que afeto vai ter? Mas eu conheço um que mesmo a mãe e o pai abandonando, ele nunca nos abandona. Jesus Cristo nunca vai abandonar aqueles que é filho dele. E Paulo continua falando: caluniadores, cruéis, sem amor para com os bons. Mas pessoas com essas qualidades não têm amor. E quando eles vê alguém fazendo um ato de bondade, ainda critica. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se. Meus irmãos, aqui eu começo essa meditação, essa reflexão nesta manhã. Quando Paulo vai dizer a Timóteo que vai ter traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos prazeres, dos seus deleites do que amigo de Deus, ele vai dizer tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aqui ele fala para Timóteo: destes, afaste-se. Ah, mas é meu amigo. A palavra está dizendo que estes aqui, estas pessoas com essas qualidades, já fizeram as escolhas deles. É para pregar a palavra? Pregue a palavra. Paulo não está dizendo para deixar de levar a palavra para eles, mas para se afastar, mas para não andar, não ter convívio, não tomar conselhos dessas pessoas, não tomar opiniões dessas pessoas. Paulo não está dizendo para a gente deixar de pregar a palavra para eles, mas está dizendo: olha, se afaste. Por que, Paulo? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Olha como esses homens casam com as mulheres que eles escolhem. Olha, mulheres nécias, cativas, carregadas de pecados e levada a várias concupiscências, a vários desejos. Essas pessoas não é para que a gente esteja num convívio de andar, mas sim para levar a palavra. A gente conhece pessoas assim, mas não custa nada mandar uma mensagem, pegar um versículo bíblico, uma oração, o que for, porque essas pessoas estão indo para um caminho tortuoso, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Paulo está dizendo, eles até aprendem, mas nunca vai chegar o conhecimento da verdade. E o que é chegar este conhecimento? É reconhecer, é renunciar as coisas que Deus não se agrada, crucificar as suas vontades para agora viver uma vida em Cristo Jesus. E viver uma vida, meus irmãos, em Cristo Jesus requer renúncia das nossas vontades, dos nossos achismos,
daquilo que a gente quer para viver uma vida em santidade. É como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi aqueles. Tu, porém, tendes seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Olha como Paulo vai chegar para Timóteo. Timóteo, olha, esses homens, assim como James e Jambres resistiram a Moisés, esses também vai resistir à palavra. Moisés representa a lei. O Novo Testamento, Jesus Cristo, representa aqui um Novo Testamento, um novo mandamento, representa a graça. E Paulo está dizendo, assim como aqueles James e Jambres resistiram à lei que é Moisés, esses homens vão resistir a Jesus Cristo, que é o Salvador. Mas ele vai dizer aqui, tu, porém, olha, deixe esses homens, esses que resistem à palavra, mas ele vai dizer, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tu, porém, segue a doutrina, o modo de viver, que é o que Cristo viveu, que é o que Cristo está nos ensinando. Ser o que, Paulo? Ter uma intenção, ter fé, longanimidade, amor e paciência. Tudo ao contrário que esses homens nos últimos dias estão sendo. Aqueles que é servo de Deus tem que ter fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Íconio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. Olha que Paulo está dizendo, eu passei por perseguições, onde eu andei, nas cidades que eu andei, mas de todas o Senhor me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos nós que queremos viver uma vida em Cristo Jesus vamos ser perseguidos, mas nós sabemos que de todas as perseguições, assim como ele livrou Paulo, vai nos livrar também, porque Jesus Cristo não faz acepção de pessoa. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade é livrado das suas perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Olha o que Paulo está dizendo, olha, aqueles que querem uma vida em santidade, aqueles que querem uma vida em Cristo Jesus, Deus vai livrar. Mas esses homens maus, que engana, que aquele vai dizer, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É os homens maus, engana e vai ser enganado lá na frente, eles vão de mal a pior. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de que o tendes aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que Paulo está dizendo aqui para mim e para você. Olha que a palavra está dizendo. Mesmo a gente convivendo com pessoas desses níveis,
ignorantes, orgulhosos, mas amantes dos prazeres de que é amigo de Deus, ali enganando, sendo enganado, profanos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, corruptos. Paulo está dizendo, mesmo a gente vivendo com essas pessoas, permaneça naquilo que você foi ensinado. Permanece naquilo que tu aprendeste e de que foste ensinado, sabendo de que o tendes aprendido. Nós temos que saber, meus irmãos, com quem nós fomos ali sendo ensinado a palavra de Deus. Jesus Cristo, lá em Mateus, vai dizer 28, 19 e 20, quando ele vai falar, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Nós fomos ensinados por Jesus Cristo através da palavra. Deus usou alguém para nos ensinar a palavra. Deus escolheu homens, ungiu como pastores, para ensinar a palavra, para que a gente não viva uma vida no pecado. E hoje nós conhecemos a verdade, ela nos libertou, o Filho do Homem nos libertou, e nós podemos hoje distinguir, discernir, separar o que é mal, o que é bom, o que é santo, o que é profano. Pessoas de mau índoles, pessoas de boas índoles. E nós temos hoje a liberdade de querer servir a Cristo. E Paulo está dizendo aqui, tu porém permanece naquilo, permaneça na palavra, mesmo com pessoas ao nosso redor, na nossa família, com o nosso convívio, sendo dessa forma. Permaneça na palavra, que é ela que liberta, é ela que salva, é ela que santifica, é ela que transforma. Porque ele vai dizer, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para reagir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que ele vai dizer, toda a escritura divinamente é inspirada por Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus. 40 homens escreveram, mas não do seu próprio intelecto, do seu próprio pensamento, não. Foi inspirado pelo próprio Deus. Esses homens que escreveram a Santa Palavra teve uma inspiração divina, e é o que, meu irmão? Proveitosa para ensinar, para reagir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A finalidade desta palavra para aquele que quer permanecer na palavra de Deus, permanecer naquilo que foi instruído, a finalidade é essa, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você, eu, lemos a palavra, somos instruídos, ela é proveitosa para que a gente possa ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A obra de Deus, ela tem que dar continuidade. E que tem que dar continuidade é aqueles que permanecem na palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa completar o que faltou nos nossos corações,
eu volto a dizer que na penúltima devocional eu falei sobre apostasia nos últimos tempos. Hoje eu estou falando sobre a corrupção nos últimos tempos. E que a gente possa ser um vaso, um instrumento na mão de Deus, para que Ele nos conduza, essas pessoas que precisam ouvir, que a obra dele seja contínua nas nossas vidas. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.